amigos, minhas amigas, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui, né, juntos. Já estava com saudade, né? Tivemos um tempo aí fazendo outras atividades e agora voltamos, regressamos para a nossa conversa, o nosso bate-papo costumeiro aqui de sábado. Como é que você está? Como é que estão as coisas para você? Acontece tanta coisa, né, num espaço curto de tempo, só que a nossa cabeça ela vai assimilando as coisas aos poucos, né? Muita coisa eu percebo que a gente até sabe, assim, teoricamente, ou tem uma noção, ou tem até uma certa compreensão das coisas. O negócio vai ficando um pouco mais delicado quando nós sentimos necessidade de pôr em prática o que a gente sabe. Não, saber a gente sabe. A gente sabe que precisa ter paciência, sabe que precisa perdoar, sabe que precisa compreender. Mas quando vem aquela sensação ruim, né, de irritabilidade, quando vem aquela impaciência, né, quando vem assim aquela conversa mais chata que nós queremos sempre dar uma escapada, né, sair fora, a gente se sente um pouco assim com dificuldades de pôr em prática. A gente sabe, não saber, a gente sabe, mas fazer demanda um pouco mais, talvez, de treino, porque a gente pode até saber teoricamente, mas se você não treinar as suas habilidades, né, se você não capacitá-las, né, quer dizer, não dar a elas uma condição de você poder fazer algo mais do ponto de vista prático, nós vamos vivendo as coisas, vamos passando as situações. Às vezes cai um livro bacana, né, na nossa frente, às vezes a gente vê uma frase de efeito maravilhosa, chega até a nos tocar, né, numa certa medida aquilo nos toca. Quer dizer que a nossa alma foi levemente sensibilizada para aquele assunto, para aquela coisa. Tudo isso a gente percebe, mas pôr em prática. A ideia dos sermos melhores é um conjunto de fatores, porque sermos bons envolve muita inteligência. Não é só conhecer as coisas, não. O bem talvez seja a ação mais inteligente que exista, mais para fazer o bem, e o bem não seja mal interpretado, ou não seja mal entendido. Essa é uma tarefa um pouco mais delicada. Então a gente vai experimentando. Pela minha observação ao longo de todos esses anos, eu tenho, assim, sempre refeito o meu conceito de bem. O que é verdadeiramente você fazer um bem para você? O que é verdadeiramente você fazer um bem para alguém que você quer bem ou alguém que você quer ajudar? O que será que é o verdadeiro bem? E a vida vai mostrando que às vezes você dizer não para uma pessoa é um bem necessário. Você negar às vezes uma coisa a um filho, dependendo da circunstância, é um bem necessário. Outras coisas que a gente gostaria que fosse diferente. Quantas pessoas a gente gostaria de ajudar, né? Ou quantas pessoas a gente gostaria de estender a mão, mas não dá, não é possível, porque a gente não tem condições. E aí a vida vai explicando para a gente que o fato de nós não pudermos fazer nada com essa pessoa já está ajudando, porque ela vai ter que aprender a usar uma coisa que eu, você, todos nós precisamos aprender, que é usar as próprias forças, usar a própria inteligência, né? Usar o próprio entendimento. Não é fácil, porque a gente tem aquela, vamos dizer assim, aquela ideia de controle, né? A gente quer controlar as pessoas, a gente quer controlar todas as circunstâncias.
ao invés de entender o significado delas. Controle é uma coisa sempre um pouco tensa, né? E controlar também é diferente de domínio, né? Diferente de você dominar alguma coisa, ou seja, de você saber lidar melhor com alguma coisa. Ou lidar melhor com alguma pessoa, né? Você tirar da pessoa o melhor que ela tem, não é uma ciência fácil, porque a gente gostaria que as pessoas reagissem de um modo, reagissem de outro, e elas, tanto quanto nós mesmos, né, elas só fazem o que podem fazer, o que conseguem fazer. Então, ela pode ter um bom entendimento em muita coisa, mas ela não consegue pôr em prática certos aspectos. Assim como nós. Há coisas que a gente é mais facilitado, que a gente tem mais clareza, e outras para nós é difícil, né? Para nós é difícil engolirmos certas coisas que as pessoas falam, fazem, né? Nós temos ainda um sistema de indignação muito forte, e esse sistema está sempre muito presente, muito visível. A vida tem sido o palco das indignações, né? As pessoas estão sempre indignadas, sempre assim, surpresas com isso, talvez até pelo fato da gente esperar que as pessoas ajam e reajam do modo como a gente imagina que elas deveriam fazer. Mas isso tudo também é uma grande ilusão. Aliás, essas expectativas que a gente tem em relação às pessoas, elas são difíceis, porque a gente cria uma expectativa e imagina que aquilo é absolutamente real. As situações caminham e a pessoa faz o que ela acha que tem que fazer, o que ela consegue fazer. E aí a nossa expectativa quase sempre é frustrada. A gente sofre com expectativa, viu? Sofre muito. E talvez a gente sofra mais até do que a pessoa, porque a pessoa está na dela, está lá no caminho dela. Ah, mas eu não aceito isso, não aceito aquilo. Bom, tudo bem. Mas eu não sei se essa não aceitação também vai mudar a pessoa, vai fazer a pessoa ser diferente. Eu acho que ser diferente envolve um pouco de maturidade, né? Um pouco de vivência. Você criar uma vida mais diferenciada vai depender da tua postura, do seu posicionamento, como é que você vai fazer com você, em que lugar da fila você se coloca. São questões delicadas porque a gente sempre aprendeu a ficar mais para o final da fila, né? Todos nós aprendemos isso e achamos isso lindo. Só que o final da fila quase sempre tem muito pouca coisa, né? Quando tem alguma coisa ainda. Mas a gente acha isso lindo e tal, essa privação, esse sacrifício. E curiosamente, a gente observando, eu também observando as pessoas com quem eu trato, a gente percebe que essa postura não é positiva, nem para ela, nem para ninguém. Então, existe um lugar onde você deve se posicionar. O fato de você se colocar em destaque num primeiro lugar, ou numa posição em que você assume por você, não quer dizer que você esqueça dos outros ou que você negligencie os outros. Quer dizer que você não se esquece, porque, curiosamente, a gente vê assim muito autoabandono, não é? As pessoas, de certo modo, se esquecerem, né? Se anularem, para correr atrás de ajudar os outros. E ajudar os outros é aquela loteria, né? Você ajuda uma pessoa, daqui a pouco ela melhora, e ela vem e te diz muito obrigado, então a gente fica feliz. Mas esse não é o comum. O comum é você ajudar a pessoa e caso ela melhore, ela nem lembra muito que foi ajudar. Aliás, a ingratidão é uma grande doença da memória, né? A gente esquece quem deu uma mão, esquece quem foi positivo, esquece quem renunciou coisas de si para poder te ajudar. E a gente esquece com muita facilidade. Isso acontece muito dentro de casa, né? Dentro de casa, onde a vida reúne, numa mesma família, diversos corações, né? Em diversos níveis
de crescimento espiritual. Então, o desajuste, o desalinho, as particularidades que envolvem cada pessoa, as individualidades, são muito frequentes, né? E durante um período vocês vão ter que conviver juntos, né? Por mais que a gente não goste, ou por mais que aquilo não seja exatamente o jardim de delícias, né, que você gostaria de ter, ou que fosse, por um período vocês vão ter que conviver. Então, por que eu não posso, pelo menos, treinar, fazer o convívio ficar um pouco mais, não digo santificado, porque é uma coisa que está muito longe da gente, mas um pouco mais humano, né? Tornar o convívio um pouco mais humano. Eu já sei que o meu irmão tem manias, a minha irmã também tem ideias excêntricas, o outro não sei o quê. Cada um tem o seu jeito, né? Ou o seu estereótipo, o seu modo de pensar. Mas, por alguma razão, durante um certo período, a vida reuniu todos nós numa mesma casa. E é claro que surgem os conflitos, surgem as competições, né? A ideia de quem tem razão, quem não tem razão, né? As ideias de quem realmente... que parou a imagem. A ideia de que realmente a gente vai vencendo, vai conseguindo vencer. É importante que a gente pense nisso, né? Fazer a nossa parte. Eu sei que a nossa parte não é lá, né, muita coisa, mas alguma coisa é. Então, o macete legal, o macete interessante é treinar. Vai treinando. Uma hora você não acerta, a outra também bate na trave, mas uma hora você vai fazer uma coisa boa para você e para os outros. Mas só com treino, viu? Se também não treinar nada, esperando que o outro melhore, esperando que o outro te compreenda, esperando que o outro te apoie. Nossa, como a gente espera apoio do outro para poder ter coragem de fazer o que a gente precisa fazer, ou ter alguma ousadia, melhorou, que tudo que a gente precisa fazer. Então, vamos treinar, minha gente, vamos treinar, fazer uma postura mais condizente com a tua compreensão. É fácil? Mas se fosse fácil, não precisava nem treino, né? A gente não precisaria nem correr atrás de treinar, né? Vamos pôr ela no campo lá, deixa ela jogar, que ela vai jogar tudo que sabe. Não, ela tem que treinar. Ela tem que treinar posicionamento, ela tem que ter condicionamento físico, ter resistência, ter pique, enfim. Não é só jogar dentro do campo, não, é treino. Talvez você tenha uma habilidade, como o jogador tem a habilidade dele, né? Senão também ele não estaria lá. Ok, tem habilidade, mas a boa vitória não é só habilidade, ela tem treino. Ela tem repetição, ela tem perseverança, tem paciência, porque às vezes a coisa não é como você quer. Então, esse treinamento, olha, é igual para todos nós, viu? Não tem, dificilmente a gente vê uma família assim, onde todo mundo se adore, todo mundo se apoie. Existem as mais felizes, logicamente, existem aquelas em que as pessoas se deem um pouco melhor. Mas não é a média, né? A média tem sido algumas pessoas que se dão bem, outras nem tanto, não é? Não sei qual é o seu caso, né? Seja qual for o seu caso, lembre sempre que o treinamento aí da família, o treinamento da convivência, no trabalho é a mesma coisa, né? Não deixa de ser um treinamento, porque no trabalho também, nossa, o trabalho é mais competitivo, né? Porque todo mundo está lá, tem uma remuneração, todo mundo quer aparecer um pouco mais que o outro, para o chefe, quer mostrar serviço. Então a competição é grande. A falação, então, nem se conta, né? Como se fala. E a gente fala de um, fala de outro. Se esquece que você fala e aquele que ouve também vai falar de você, né? Quer dizer, é sempre um caminho de duas medidas. Mas eu acho que com um pouco de treinamento a gente consegue organizar
um pouco mais a cabeça. E não há fator mais fundamentalmente importante para o nosso mundo interno, né, do que um pouco de ordem mental. Ordem mental é absolutamente necessário, né? Colocar uma ordem, colocar um direcionamento, colocar uma organização no mental, porque o nosso mental ele é tão bombardeado com tanta coisa, ainda mais recentemente com toda essa atividade da informática, né? Com toda essa coisa, essa aceleração da informática, né? Hoje é tudo tão virtual, né? Que nós precisamos colocar uma ordem. E essa ordem é um trabalho muito importante, porque senão a gente se dispersa. O que acontece quando a gente se dispersa? A gente perde energia, porque a energia concentrada, né, a energia que você resguarda em você, ela está sempre disponível para o uso. Mas a energia que se dispersa, ela se perde, essa dispersão torna você mais fraco. Como consequência, você tem aquele caso da pessoa que está sempre cansada, né? Dorme, tal, mas ela está sempre cansada, ela está sem forças, né? Resta saber também se espiritualmente não estão sugando a energia dela, né? Porque é muito comum, se você deixar, presta atenção, as pessoas vão te roubar energia na cara dura. Vão mesmo. Por quê? Porque elas estão precisando, você está lá com a energia disponível, elas vão te sugar. Conta, fala. A pessoa vai embora e você fica sem gás, né? Como a gente costuma falar, sem força. Talvez porque você entrou na história da pessoa sem ter a devida percepção do fenômeno que estava acontecendo. A energia estava dispersa, você não colocou muita ordem mental, nem muita clareza. Quando você vê, você ficou sem gás, ficou sem força. E aí demora um pouco para você ficar bem. Fica, mas demora, né? E aí o desgaste, o sono é ruim, enfim, você não consegue render nem o que pode e nem o que sabe. Pensa nisso, vamos treinar, não deixe as pessoas te roubarem energia, não. Colabore como você puder fazer, mas não assuma os problemas das pessoas, porque isso não é ajudar. Colaboração, sim, né? Estender a mão, colaborar, tal, mas assumir o problema do outro, você vai assumir também as questões espirituais ligadas a essa pessoa. E aí fica pesado, hein? A barra fica pesada, e eu não sei se você dá conta depois de assumir os teus e os deles. Fica difícil. Bem, vamos ver como é que está aqui os nossos amigos internautas, se as pessoas estão conosco aí para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo melhor. Temos alguém aí? Vamos lá. Maria José, São Paulo. Olá, Maria José, bom dia para você, para todo mundo aqui da capital. Irineu, há alguns anos fiz cura espiritual à distância com a equipe Dr. Hans. E na época eu via psicicamente a presença de um ET. Até escrevi na época para vocês e foi confirmado essa possibilidade. Eu tinha muitos problemas de saúde e a cura foi simplesmente um sucesso, 100% de melhora. Uma relação muito harmoniosa com os espíritos que vinham me assistir. Eu agora escrevi um e-mail pedindo uma nova cura da equipe Dr. Hans, por estar com alguns problemas de saúde novamente. Marquei dia, horário, preparei ambiente, enfim, tudo perfeito. No dia do trabalho, uma hora antes, senti a presença de índios, pretos velhos, caboclos e fiquei tranquila e calma, já que era energia muito boa. Não dei muita atenção, pois dali a algumas horas teria a minha cura à distância. Quando começou o trabalho, senti a presença psíquica do ET de cura antiga, e ele educadamente avisou-me que estava ali apenas para me comunicar que desta vez ele não participaria do trabalho. Disse-me que desta vez seria um trabalho conjunto com pretos, velhos, caboclos e índios, e que também membros da equipe Dr. Hans estariam ali. Eu me deitei e senti que uma preta velha aplicava cataplasma em meu corpo, massageava, entre outras coisas. Após,
foi retirado todo o material de ervas usado e levado para o espaço, evaporando. Depois, membros da corrente Dr. Hans emitiram luz coloridas em meu corpo e finalizaram a cura. Achei maravilhoso tudo o que aconteceu. E gostaria que você falasse a respeito dessa experiência. Muito obrigada por tudo. Bom, legal o seu relato, Maria José, demonstrando o grande trabalho, né, espiritual coordenado pelo Dr. Hans, que ele é uma pessoa que conhece muito isso, né, que sabe muito bem como lidar com as nossas doenças, como lidar com as nossas coisas. A presença de chamados extraterrenos, ela é muito comum, né? Porque existem outros mundos paralelos em que estas pessoas demonstram interesse em nos ajudar. E você é a prova viva disso, né? Você foi auxiliada. E numa segunda vez, às vezes é necessário um tipo de ajuda um pouco diferente. Por quê? Porque atualmente, Maria José, a parte espiritual está muito densa. Em função de uma série de coisas que está acontecendo no planeta, a parte astral está muito densa. Então, embora este ser, né, este extraterrestre, tenha vindo para te ajudar e continua com a amizade espiritual, afinal ele retornou para te dar uma força, ele precisou também do apoio de outros colaboradores. Por quê? Porque esses amigos colaboradores, eles estão ligados à energia mais terrena, os pretos velhos, as curandeiras, né? Esse pessoal mais da roça que talvez precise mexer com ervas, com coisas mais densas, materialmente falando, para fazerem o socorro. Então ele se valeu do apoio da equipe para poder produzir o mesmo efeito benéfico a você. E a gente fica um tempo às vezes padecendo, né, as questões da doença, para que a gente possa também reformular alguns valores íntimos, né? Não é que eles deixam isso assim para nos verem sofrer, porque não faz sentido, mas também porque a dor, a dificuldade de locomoção, a mobilidade mais difícil, isso tudo vai mexendo com o teu espírito. Isso tudo vai mexendo com a tua personalidade, você vai ficando um pouco mais humilde, você vai ficando um pouco mais madura, né, no caso. E em função disso, talvez ele tenha precisado, para consolidar o mesmo tipo de efeito, tenha necessitado do apoio da equipe. Na verdade, a equipe é única, trabalhando em frentes diferentes. São vários grupos, várias falanges, né, que trabalham em áreas distintas, em áreas específicas. E dependendo do caso, eles se valem do recurso de uma falange ou de outra falange. E é o caso que aconteceu. O Dr. Hans é um especialista nisso, né? Ele já trabalha isso há muitos e muitos anos. Então ele conhece muito bem todo esse mecanismo, também como conhece muito bem as magias que andam acontecendo por aí, todos esses fenômenos que a gente tem assistido. Então, Maria José, parabéns a você, né? Que você continue com a saúde cada vez melhor, né? Pode levantar a mão para agradecer, porque realmente você foi muito ajudada, né? E é isso que importa. Agora, tente entender o sentido disso, né? Você precisou lá atrás, foi ajudada. Precisou agora, foi ajudada de novo. Isso quer dizer que a vida está investindo em seu favor, né? Está investindo em você. Provavelmente você seja uma pessoa que poderá espalhar também, sei lá, do seu jeito, muitas bênçãos, ou com palavras, ou com atitudes. A gente vai repartindo o bem que recebe de maneira muito simples, muito tranquila, mas faz a diferença quando a gente entende o significado de uma cura e começa a amadurecer mais o nosso lado espiritual. Parabéns a você e que você continue cada vez mais firme aí com a tua saúde. Nato, Piracicaba. Olá, Nato, um bom dia para você. Boa tarde, né? Porque já é depois do meio-dia. Um abração para todo mundo aí de Piracicaba. Irineu, um amigo desencarnou
no dia 5 deste mês, devido a uma infecção generalizada por conta de um dente do siso inflamado. O nome dele era Marcos Peter. Pergunto como ele está. Será que está sendo bem cuidado? Dizem que ele era conhecido na faculdade como o Rei do Migué. Espero que ele esteja com a mesma alegria de viver, engraçado e divertido. Se puder me responder, eu agradeço. Olha, Nata, é difícil a gente dizer assim com segurança a situação dele, né? Mas não creio que ele esteja tão ruim. Na verdade, esse tipo de infecção também está ligado com algumas atitudes dele para com ele mesmo, né? Se ele era uma pessoa alegre, extrovertida, é o lado que ele mostrava, né? Isso não quer dizer necessariamente que lá dentro dele, né, lá dentro do íntimo dele, ele fosse uma pessoa assim, desse mesmo pique, né? E pode ser que a infecção, porque a infecção também acontece metafisicamente de pessoas assim muito que guardam raiva, irritadiças ou indignadas. Agora, o fato de ter sido, né, pela presença de um dente, uma coisa assim, isso não tem muito que ver no contexto. O contexto maior é a infecção, né? Uma infecção generalizada é algo muito grave, né? Muito sério. O que será que estava acontecendo dentro dele, né? O que será que estava difícil para ele aceitar nele mesmo ou nas pessoas? Esse é um contexto de vida íntima que a gente não sabe. Mas se ele tinha essa maneira, vamos dizer assim, mais para cima, é possível que ele esteja bem no mundo espiritual, né? Que ele esteja numa condição melhor. Então vamos orar por ele, né? Vamos ver se a gente tiver uma notícia um pouco mais clara, né, a respeito dele, tiver um direcionamento mais evidente mesmo de como ele está, mas eu acredito que ele esteja bem. Logicamente, a coisa deve ter sido fulminante, né? E quando é assim, já estava escrito vamos dizer assim, no programa existencial dele aqui na Terra, que ele deveria voltar para o mundo espiritual com rapidez, pelas necessidades dele, não é? Eu espero que você, não sei se você já sonhou com ele, pode ser que ele apareça para você em sonho, né? Se ele aparecer, encare com naturalidade, né? Porque a vida prossegue, né? O corpo físico ficou aqui, mas o espírito continua a ser o mesmo. Eu acredito que ele esteja até relativamente bem espiritual, mas a gente precisaria fazer um exame um pouco mais minucioso, né? Sentir uma coisa um pouco mais clara, para não falar uma coisa assim sem a esmo, né? Falar assim de orelhada, isso eu não faço. Silvia Americana. Olá, Silvia, uma boa tarde para você, para todo mundo aí de Americana. E eu novamente peço sua ajuda. Minha filha faz 1 ano e meio, tem cólicas imensas. Todos os exames não acusam nada, talvez uma endometriose. Na metafísica, o que pode ser? Por que não acham um diagnóstico exato? Porque eu tenho a impressão que a tua filha tem problemas de natureza espiritual. Cólicas assim deveriam ser identificáveis, né? E cólicas, então, que possam ser oriundas de endometriose, mais ainda, porque você com os exames, você vai identificando, né? O curioso disso são os sintomas que ocorrem não identificados. O que me leva a pensar que a sua filha deve estar precisando de um bom tratamento espiritual, até para poder ajudar a medicina a dar uma força para ela, né? O que seria legal a gente fazer, Silvia, é você mandar para nós colocarmos o nome dela em oração, o nome, idade e cidade, é só o que a gente precisa. E nós vamos pedir por ela, vamos pedir ajuda espiritual por ela, para ver se ela, tendo um bom tratamento espiritual, ela possa facilitar a parte energética, e aí os médicos identificam com clareza e fazem o tratamento necessário para ela ficar muito bem, tá? Você vai mandar um e-mail, então, para contato@irineugaspareto.com.br,
contato@irineugaspareto.com.br. Precisa de nome, idade e cidade. E aí o nosso pessoal vai responder para você como é que você deve proceder. Faz uma vez por semana em casa, é gratuito, é tranquilo. Nós precisamos de 15 minutos por semana. A pessoa se deita e nesse período os espíritos amigos, o pessoal que trabalha nessa área vai ajudá-la, tentando desvencilhar um pouco a parte energética, porque a parte energética está impedindo que os médicos possam identificar o que ela tem. Tá bom? Sueli Sérgio Limeira. Olá, Sueli, Sérgio. Um abração para todo mundo aí de Limeira. Gostamos muito das suas palavras. Sempre chega no momento certo em nossa vida. Escrevo para que me ajude com relação à minha mãe. Ela está com 85 anos e parece que quando está sarando de uma doença, logo aparece outra. Será que é falta de firmeza? Mas ela sempre foi uma mãe nota 10. Sempre ajudou a todos. Agora não sabemos como fazer. Sabe, Sueli, Sérgio, a minha mãe tem 90 anos, né, a dona Zíbia. E a gente percebe o seguinte: às vezes a mãe, ela é maravilhosa com todo mundo, menos com ela própria. Porque as doenças, elas têm um caráter também que mexem com as questões emocionais. 85 anos não é pouca coisa, né? É uma vivência grande, é uma vivência bastante profunda, né, da vida. Então ela pode ter se destacado muito na relação com você, né, de ser aquela mãezona bacana, que faz tudo para todo mundo. Ótimo, bacana, isso é muito legal. Mas e ela com ela, né? Como é que é a relação dela com ela? Porque no fundo, sabe, Sueli e Sérgio, a gente precisa se apoiar, a gente precisa estar do nosso lado, a gente precisa se promover do ponto de vista emocional para a gente tocar a nossa vida para frente. E às vezes a gente cai numa ladainha assim de queixa daqui, queixa de lá, queixa colar. E isso energeticamente vai criando uma condição mais densa, mais pesada. E isso não fortalece ninguém, não favorece ninguém. Eu tenho a sensação de que a coisa é ela com ela. Ela com os outros, perfeito, beleza. Mas ela com ela não está num bom momento. Não sei como é que ela está se vendo, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de aceitar a vida mais madura, né? Tem as ideias do envelhecimento, as ideias da dificuldade de mobilidade, enfim, a cabeça quer fazer, o corpo não ajuda. São limitações que as pessoas mais idosas enfrentam. E não é fácil, realmente não é fácil. A pessoa encarar, antes ela fazia tudo, podia tudo, e agora as coisas vão ficando mais difíceis. Então eu penso que o macete da coisa está na relação dela com a vida dela, não é dela com os outros, ela com ela, que talvez esteja num mau momento. Mas seria bacana a gente fazer um tratamento à distância, tá? Então você pode mandar para nós aqui para o contato@irineugaspareto.com.br nome, idade e cidade. Só, eu já vi que é Limeira. Vamos mandar o nome, a idade, 85 também. Manda o nome. E a gente vai, o que a gente faz? É simples, a gente põe só no caderno de orações aqui. E toda semana a gente faz a atividade espiritual, a gente pede pelos nomes do caderno e tal. Eu acho que isso vai colocá-la um pouco mais para cima. E sempre que ela começar meio que reclamar da vida assim, vocês vão desviando o assunto para falar que a vida é boa, que a vida... Claro, os problemas existem para todos nós. Mas aí a gente vai contornando a conversa, não deixa a pessoa ficar muito para baixo, não. Entendeu? Eu acho que esse é um caminho bacana. Então manda para contato@irineugaspareto.com.br contato@irineugaspareto.com.br
nome, idade, cidade. Tá bom? Um grande abraço para vocês e para todo mundo aí de Limeira. Alexandra Passos, Minas Gerais. Olá, Alexandra. Uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Passos. Tivemos em Passos já um tempo atrás, né? Muito bom. Muita amizade com o pessoal daí. Há 18 anos tive depressão, mas sinto hoje muita ansiedade. Tem algum exercício para a mente para que eu possa me livrar disso? Olha, Alexandra, a ansiedade é uma resposta para os imperativos aí da vida moderna, né? Tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser rápido. Isso porque você provavelmente mora numa cidade que é mais pacata, né? A gente aqui em São Paulo, isso aqui é uma loucura, né? Todo mundo com pressa, todo mundo... Então há uma ansiedade natural, né? Porque a ansiedade, até um certo nível, ela não chega a ser patológica, né? Ela fica patológica quando ela passa de uma certa medida. Então você veio da depressão há uns anos atrás, venceu e caiu para os lados da ansiedade. Então, uma coisa que ajuda muito com a ansiedade é o exercício de você tentar ficar só no aqui e agora. Não ir para o futuro. Mas como? Você tem que fazer, tem que pensar o que você vai fazer depois e tal. A gente escapa muito do presente, né? Assim como também voltar para trás, lá para o passado, que é coisa que foi boa ou não foi tão boa, sei lá, as nossas experiências diversas de passado, também não é legal. O mais interessante para você lidar com questões da ansiedade é você ficar no tempo chamado presente, né? Porque é como se a vida hoje necessitasse uma coisa mais acelerada, né? A síndrome, como diz um grande especialista, a síndrome do pensamento acelerado, né? Ele chama isso até de SPA. Síndrome do pensamento, o Dr. Augusto Cury, que é psiquiatra. E a gente está nessa aceleração, então quando a gente vê, está acelerado. Então, diminuir a velocidade. Não é que você vai deixar de fazer as coisas que você precisa fazer na vida, as tuas coisas são tuas coisas, elas são prioridades para você. Mas não é o modo de fazer as coisas, é aquela pressão que a gente põe, né? Do tem que, do precisa ser. Essa ansiedade, ela é terrível e ela não acaba se você não perceber que você pode diminuí-la. Então, eu estou aqui agora, eu vou fazer o que deve fazer agora aqui, mais para frente eu vou ver o que eu vou fazer lá. Então o exercício é ficar no aqui. Quanto mais eu fico no aqui, mais eu domino a ansiedade e a ansiedade não me domina, tá? Experimente por esse caminho, depois qualquer coisa você manda uma outra mensagem aqui para nós, tá bom, Alexandre? Floripes, Vargem Grande do Sul. Olá, Floripes, uma boa tarde para você, para todo mundo aí de Vargem Grande do Sul. Gostaria de um conselho para ter forças para superar a dor de saber que meu gatinho que está com câncer vai partir e não posso curá-lo. Preciso aceitar que ele está sofrendo e que eu estou fazendo tudo o que posso e que a medicina sabe para ajudá-lo. Mas estou muito triste. Procuro enviar bons pensamentos para ele e que ele seja amparado no mundo espiritual. Mas está difícil. Desde já agradeço. Estou adorando a escola da vida e estou bem melhor. Um abençoado fim de semana a todos. Obrigado, Flores, pelas palavras amigas. Mas, vamos dizer, um bichinho assim, como esse, né, acaba ficando meio filho, assim, né? Meio da casa, meio adotado, né? E claro, como um bicho, ele, vamos dizer, também representa uma espécie assim de reflexo do nosso amor, do nosso afeto, evidentemente ele espelha isso para você e ele passa isso para você. Você dá amor para ele, ele passa amor para você. No entanto, né, Floripes, todos nós temos aqui um tempo de passagem
E o tempo de passagem também é conhecido na psicologia como o rito de passagem, né? Nós temos aqui um tempo, uma linha de tempo, um período em que a gente fica por aqui. Ah, mas como é que um bichinho desse tem câncer? Eu não saberia dizer por quê, né? Um animal tão bem tratado, tão, vamos dizer assim, tão presente na sua vida teria isso. São coisas muito interessantes que a gente ainda não sabe bem perceber que mecanismo é esse que torna um animal. Eu tenho visto vários problemas de animais. Eu tenho um amigo na Itália que tinha ele tinha um cachorro que tinha diabetes e todos os dias ele tinha que aplicar injeção de insulina no cachorro dele. E ele nunca podia sair com a esposa, porque ou saía um ou saía o outro para poder cuidar do cachorro. Se torna um membro da família. Depois o cachorro veio a falecer, mas são perdas, porque você acaba direcionando. Mas por que tem isso? Não sei. Eu não saberia dizer por quê. Só que a gente vai ter que aprender, né, Floripes, a amar sem ter, né, a perceber que o nosso gostar, ele é enquanto eu posso usufruir da presença dele, vai ser ótimo para mim. Quando eu não puder usufruir da presença dele, vai ser ótimo para ele, porque ele talvez vai ter que mudar. Se o seu corpo está comprometido, ele vai ter que mudar de dimensão espiritual, né? Então aceita com naturalidade. É triste? De fato tem um lado muito triste. Mas também pensa que se ele ficar, ele vai continuar sofrendo. E eu tenho certeza que você não quer que seu gato sofra, lógico. Então, apesar da dor da partida, é melhor a dor da partida do que a dor da ficada. Sem, sabe, ele ali do seu lado, tudo mais sofrendo. Então vamos por esse lado, né, Floripes? Eu acho que dessa maneira você aproveita mais o seu convívio com ele. E ele com certeza será muito abençoado espiritualmente. Gilda, São Paulo. Olá, Gilda. Boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital. Como posso me livrar da depressão, já que não sei se é física, espiritual, mental ou se sou vítima de algum trabalho? Uma hora estou animada e de repente fico sem ânimo e sem energia. Gilda, eu acho que você é médium, né? Porque do jeito que o astral anda, do jeito que as coisas estão densas, para nenhum de nós é fácil manter uma integridade energética. E creio eu que você seja uma pessoa sensível. Seja qual for a razão, se você está assim por causa de um trabalho feito, se você está assim porque as coisas emocionalmente não caminham bem na sua vida, se você está assim por causa de uma interferência espiritual, ou porque você não está conseguindo levar adiante, as razões podem ser muitas. Mas o importante, Gilda, é a gente começar a pensar nos modos de reagir, porque se a gente se entrega à depressão, ela vai ficando morando com a gente, ela vai ficando profundo, vai ficando difícil. Então, uma frase que a gente gosta muito de falar a respeito disso é que essa depressão está comigo, mas não é minha. Eu não tenho razões para ficar carregando esse peso dentro de mim. E aí você começa a reagir, quer dizer, você vai tomando posse de si e vai reagindo a essa emoção pesada que te põe para baixo, que te desvaloriza. Por que eu vou me desvalorizar? Só porque eu tenho essa ou aquela dificuldade? Não, eu não vou me desvalorizar. O caminho para todos nós, viu, Gilda, para você, para mim, para todos nós, é reagir a essas impressões. E se for de natureza espiritual, isso a gente é até mais fácil, porque a gente pode cuidar disso. Você pode mandar o seu nome para cá, a gente põe no caderno de orações, vamos trabalhar junto para, se tiver alguma influência espiritual, ir desanuviando, perdendo força, tá? Mas é importante que você reaja com a Gilda. Não, Gilda, vamos reagir, vamos sair disso. Não, eu não sou essa pessoa ruim, não sou essa pessoa inadequada. Vim para dar certo, vim para ser vitoriosa.
as dificuldades vão diminuir, eu vou andar. Enfim, começar a pensar, porque o pensamento é uma força. Então, começar a pensar para a gente mudar esse quadro. É só assim que a gente consegue vencer, viu, Gilda? Porque mesmo a gente tendo um certo treinamento, de vez em quando vem aquela onda assim esquisita, meio depressiva. Sai fora, não é fácil, viu? Porque as ondas estão aí no ar. Mas é um trabalho que dá para a gente fazer. Se você quiser fazer um tratamento espiritual, mande um e-mail para cá, para contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br, nome, cidade e idade, tá? E a gente vai pôr o teu nome no caderno e vamos pedir para os espíritos darem uma força para ver se liberta toda e qualquer dificuldade aí da parte energética. E você com você vai reagindo contra e já você sai. Disso tenho certeza. Tá bom, Gilda? Um grande abraço a você. A pessoa pede para não se identificar. Ok. Abrindo parênteses, tem muitos e-mails pedindo um programa com o Dr. Hans também. Não, vamos pedir para ele, né? Vamos pedir ao Dr. Hans. Então, Irineu, Dr. Hans, muito obrigada por tudo que vocês fazem por mim. Muito obrigada a toda a minha equipe mediúnica que também me acompanha nessa jornada. Queria comentar uma mudança em mim que ocorreram dos 2 anos para cá, em especial que por negligência humana e falta de conduta também humana, minha vida foi muito atolada, atrasada, gerando muitas mudanças no aspecto negativo, ok? Devido a isso, noto que me tornei uma pessoa 10 vezes mais agressiva do que eu era quando morava no estado de São Paulo. Qualquer atitude de qualquer ser humano que faça algo errado, seja o mínimo que for, eu já grito muito alto, berro, sou agressiva nas palavras e noto que não consigo segurar a onda. Não tenho mais tolerância com nenhum ser humano. Não sei mais o que significa a ciência da paz, paciência. Me julgo e me condeno por isso, mas ao mesmo tempo julgo e condeno quem me fez isso. Ou seja, se antes eu não contribuía aos erros, hoje me tornei alguém que erra principalmente nesse quesito. Ao mesmo tempo que penso que a vida deixou tudo isso rolar contra mim, os tais negligências humanas, ao mesmo tempo a vida sabia que eu ficaria assim agressiva em excesso. Não gostei disso, Irineu, não aprovo isso. E não acho absolutamente nada bonito essa minha agressividade excessiva. Sei que nunca estive sozinha e sempre tive apoio espiritual dessa jornada. Mas mesmo assim eu sempre me questiono. Pergunto, Irineu, por que não paralisaram o cara muito antes? Por que chegaram até o ponto de eu ficar assim, dessa forma, com agressividade em escala altíssima? Uma menina que era tão linda, educada, tão bonita inclusive por fora, hoje se torna alguém asquerosa, triste, mal educada, agressiva e tudo mais. Hoje em dia o meu maior peso na consciência de tudo isso é me ver agressiva com a minha própria mãe, a qual sempre foi uma pessoa com a alma exemplar. Noto a minha impaciência, a minha intolerância e a minha agressividade. E noto que nada em absoluto tem a ver com ela, e sim com as causas geradas dos 2 homens que literalmente mataram o meu destino e o meu roteiro lindo de vida. Daí me vem o meu questionamento novamente. Por que, Irineu, não paralisaram os caras muito antes? Por que chegaram até o ponto de eu ficar assim, dessa forma, com agressividade em escala altíssima? Por mais que eu me esforce muito conscientemente, não consigo reverter isso, nem arrancando todas as forças surreais dentro de mim. Assim como a vida me deixou entrar nessa furada, e assim eu devolvo à vida que arranque tudo isso de reprovável que ficou em mim. Um grande abraço fraterno. Você tá braba mesmo, né? Mas eu acho assim, eu acho que as reações de agressividade, elas estão associadas ao nosso mecanismo de se defender, né? Provavelmente você se sinta muito ferida, né? Você mencionou aí os 2 homens da sua vida, mas também as pessoas só fazem aquilo que a gente permite que façam, né? Não estou dizendo com isso que você tenha colaborado para alguma coisa disso, mas estou dizendo que às vezes a gente
tem uma postura interna que não é a mais adequada do ponto de vista de ação, nem do ponto de vista de reação daquilo que as pessoas fazem. As pessoas fazem o que a gente permite que elas façam em nós. Naturalmente existe muita mágoa, né, muito ressentimento, e você não quer ser atacada de novo, porque você não quer sofrer de novo. Então o que você faz? Você ataca. Você não quer que as pessoas passem das medidas que você permitiu que elas passassem. Então você pega e se mostra agressiva. Você ataca primeiro para não ser atacada depois. É um mecanismo bastante comum em nós, né? Mas eu penso assim, eu penso que o que está faltando é um pouco de confiança em você. Veja, você quando você fez o seu relato para mim, você é uma pessoa extremamente lúcida, consciente. Olha, aconteceu isso, eu fiz aquilo, papapá, eu sei que não é meu, por que a vida deixou? Não foi exatamente a vida que deixou, mas você também deixou. Você também permitiu que as pessoas devassassem a sua vida e, de certa maneira, criassem dentro de você essa coisa meio monstruosa de você virar agressiva e querer resolver tudo assim na base da força, da irritabilidade. Isso não funciona assim. Não quer dizer que a gente tem que ser cordeiro, não é isso. Mas a gente tem que ter uma postura. E a postura sua foi uma postura em que você se permitiu ser invadida pelos caras, né, pelas situações. E olha, todos nós estamos no nosso treinamento. Com você foi assim, comigo são outros treinamentos, com a sua mãe são outros treinamentos. Todos nós temos as nossas estradas a serem percorridas. Agora, o que você não está botando fé é na tua capacidade de sair disso. Tua capacidade de virar esse jogo. Fala, não, mas isso está comigo, mas não sou eu. Eu não sou assim. Eu estou assim. Eu estou agressiva, eu estou brava. Por quê? Porque eu não quero que isso me aconteça novamente. Então, qualquer coisa que acontece, eu já pego e já ponho o pé na frente para afastar as pessoas. Só que, no fundo, essa não é a tua natureza, né? Tua natureza não é assim. Você tem uma natureza mais afetuosa. Mas você foi afetuosa e tomou na cabeça. Então você não é mais afetuosa coisa nenhuma. Você mete o pé mesmo, você grita, você xinga, você censura, você julga. Tá. É uma maneira que você arrumou de fazer. Mas você está sentindo no coração que isso não resolve, né? Você se mostra assim, você se posiciona assim, você se coloca assim, mas dizer que no teu coração você sente que aquilo está tendo um efeito positivo, tenho certeza que você não vê dessa forma. Então, o que está faltando para você é treino de domínio. Você não está se dominando, não é? Você pensa que fazendo assim você vai resolver a situação. Você está só se defendendo. Em vez de você arrumar uma defesa mais inteligente, você está partindo para agressividade. Mas como ela também não é a sua natureza, você sente que tem um negócio que não está natural em você. Você faz, mas não está natural em você. Eu acho também até de que você está precisando também de uma boa terapia. Acho que você precisaria encontrar um terapeuta. Se você quiser, eu posso te ajudar, mas também tem muita gente boa. Procura um terapeuta com 1 ou 2 sessões, uma coisa breve até, de você se colocar, você se posicionar, para você entender o mecanismo, por que você se tornou agressiva, por que você tem que se defender assim, porque para você agora o mundo é uma ameaça. E, claro, existe um grau de ameaça, mas será que é tanto assim, ou eu é que estou, de certo modo, exagerando para que a coisa... Então veja que a tua natureza não é de você reagir exatamente assim. Deve haver formas mais inteligentes de você reagir a isso. Não quer dizer que você não precise ser firme, mas uma coisa é ser firme, outra coisa é ser agressivo. São 2 coisas um pouco diferentes. Então, acho que você precisa de uma terapia. Se você quiser, eu te ajudo. Você manda um e-mail para o contato@irineugaspareto.com.br, ou então, não sei nem de onde você é, nem de que lugar do Brasil você é. Procure um terapeuta, numa boa, você vai resolver isso. Precisa entender o mecanismo, que você se permitiu entrar nisso.
E vamos virar esse jogo, né? Com inteligência, pé no chão, com competência e treinamento de domínio. A hora que você se dominar, não vai ter necessidade de nada disso. Você vai tirar de letra e não vai precisar ser tão agressivo assim. Tá bom? Grande abraço a você. Célia, São Pedro, São Paulo. Olá, Célia. Boa tarde para você e para todo mundo aí de São Pedro. Recebi um e-mail do Dr. Hans no dia 3 de setembro para fazer um tratamento espiritual. Fiquei tão emocionada, pois eu não esperava, mas estava precisando demais. E é só começar o tratamento que eu melhoro. Quero agradecer ao Dr. Hans e toda a sua equipe. Inclusive, eu perguntei por quanto tempo deveria fazê-lo e recebi a resposta, que deve ser por 10 semanas. Muito obrigada. Ô, Célia, eu tenho certeza que o Dr. Hans deve estar feliz, né, ouvindo isso, porque afinal de contas a gente aqui é só moleque de recado, né? A gente só pede para ele, para a equipe dele, né? E eles é quem agilizam todo o tratamento e fazem tudo aquilo que é necessário. Fico feliz por você ter aproveitado, porque às vezes as pessoas não entendem esse tratamento espiritual, mas o tratamento espiritual é fundamental para o nosso equilíbrio, para o nosso erguimento de forças, para a nossa positividade. Então, parabéns a você, né? Espero que você continue firme no tratamento e que você fique cada vez melhor. Pode ter certeza que o Dr. Hans está feliz, né, com essa situação. São muitas perguntas. A pessoa pede para não ser identificada. Ok. É do interior de São Paulo. Ok. Olá, Irineu. Seja bem-vindo. Minha vida está de cabeça para baixo. Por isso, me ajude, por favor. Tanto na saúde física como na espiritual, nos negócios. Vamos à saúde primeiro. Ando tendo tonturas. Já procurei médico que dizem que é labirintite. Tomo os remédios e nada. Vamos ao espiritual. Sinto alguém perto de mim, mas não ligo. Só quando vou me deitar escuto um barulho, um estalo que me assusta. Depois sabe. Quando você está pegando no sono, uma coisa pega nas minhas pernas e às vezes nos pés, nas mãos. Ou sopra no meu ouvido, etc. Os negócios estão todos atrapalhados. Estou perdendo tudo que construímos durante muitos anos de lutas. Peço, pelo amor de Deus, que me ajude se você puder, pois viver assim não dá. Eu me sinto amarrada dentro dessa casa que é enorme. Olha, só de estar digitando para você, já estou me sentindo um pouco tonta. Desculpe-me por me alongar tanto. Não precisa pedir desculpa por nada. Você está se colocando, você está se posicionando. Bom, pelo que você relatou, né, parece bem claro assim para mim a influência espiritual atrapalhando sua vida, né? Atrapalhando na saúde. Pode acontecer isso? Pode acontecer uma influência espiritual de fato prejudicar a saúde, pode sim. Assim como também uma influência espiritual também pode influenciar na má produtividade dos negócios, criar embaraços nos negócios, dificultar a prosperidade, dificultar o bom andamento das coisas, pode. E é por isso que você sente essa coisa pesada, essa tontura, esse envolvimento. Então, o que seria interessante seria a gente fazer um tratamento espiritual. Mande para cá o seu nome, idade e cidade. Nome, idade e cidade. Não manda endereço, não. Nome, idade e cidade. E aí, nós vamos colocar teu nome num caderno. Aí a nossa equipe vai te dizer, vamos precisar de 15 minutos semanais. Você vai deitar, vai deixar um pouquinho d'água do lado da cama. E os amigos espirituais vão te visitar. Eles não vão aparecer, nem vão criar problema, nem vão te dar medo, nada disso. Eles vão trabalhar a sua parte energética. E aí você vai começar a melhorar. Nós vamos fazer isso uma vez por semana. Vamos ver o tempo que for necessário, talvez uns 2 ou 3 meses de tratamento, para que também os teus negócios comecem a caminhar melhor. É bem espiritual, viu? Uma coisa bem espiritual que está acontecendo com você. Não se impressione muito com isso. Você é mais forte do que imagina. E a gente juntos
vamos pedir ajuda espiritual, vamos resolver, tá? Mande para o contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br, nome, idade, cidade, e aí a nossa equipe vai responder para você, tá bom? Eliana. Olá, Eliana, boa tarde para você. Peço encarecidamente oração para a jovem Mariana, minha filha, com apenas 19 anos, que desde janeiro de 2016 tem vômitos constantes e persistentes, independente do que ingere. Já esteve internada por 3 vezes durante 20 dias e em cada internação, simplesmente eles não descobrem o que ela tem. Os exames não acusam nenhuma anomalia. Emagreceu 10 quilos, tem depressão e transtorno de ansiedade generalizada. Faz tratamentos medicamentosos psiquiátricos e para o estômago, porém nada parece fazer efeito. Agradeço muito se puderem orarem por ela e uma orientação. Eliana, manda para nós o nome dela, mas ela está com influência espiritual forte, né, Eliana? Ela tem mediunidade, ela tem... Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ela tem sensibilidade, ela é muito sensível e ela está sensível, não é? Essa coisa de que ela come e depois vomita, toda essa coisa tem uma forte ascendência espiritual e está judiando demais dela, tudo isso, demais mesmo. Vamos fazer um tratamento, Eliana, a ela, para começar a ajudar os médicos também não estão identificando. Quando a coisa está espiritualmente confusa, os médicos têm até dificuldade de poder identificar um bom diagnóstico, porque o diagnóstico é de, vamos dizer, ele é de origem espiritual, mas é de consequência física. Então mande para nós o nome, a idade e a cidade dela. Nós vamos colocar o nome dela e nós vamos começar a pedir espiritualmente para afastar um pouco essa influência espiritual. Ela vai ficar bem, ela vai passar um períodozinho assim, um pouquinho de recuperação e tal, mas ela vai sair. E ela tem mediunidade, né? Isso mais para frente, depois a gente pode conversar sobre essa questão da mediunidade e tal, porque as pessoas também falam com isso de uma forma muito esquisita. E a gente vai com uma coisa muito clara, não tem problema nenhum. Ser médium não é nenhuma monstruosidade e nem ser médium te projeta melhor do que ninguém. Você ser uma pessoa comum, mas talvez conhecer um pouco melhor disso ajuda a pessoa a reagir melhor contra essas impressões, contra essas coisas que ficam em cima dela. Vamos ajudá-la então, tá bom, Eliana? Simone. Irineu, estou há alguns meses com problemas hepáticos sem resolução. Já passei por gastro, hepatologista e por fim me pediram uma biópsia do fígado. Graças a Deus não sinto dores, mas fico preocupada, pois pode piorar e desenvolver uma cirrose. Por esse motivo, peço que orem por mim para a resolução desse mal e alguma explicação na parte espiritual e metafísica. Sempre fui saudável. Simone, acontecem umas coisas meio inexplicáveis, né? Mas eu penso também que você está passando por algum momento de mudança aí na sua vida. Uma mudança, talvez, de caráter emocional, né? Que você esteja com uma certa dificuldade para lidar. E a gente sabe, fígado tem a ver um pouco com raiva guardada, tem a ver um pouco com coisas que a gente fica meio indignado com certas coisas que acontecem. E o medo que você está, né? Você está com pavor, né? De que seja uma doença. Tudo pode ser e tudo pode não ser nada. Porque, sabe, eu já vi tanta coisa acontecer, Simone. A gente achar que aquela doença é uma coisa pavorosa, de repente era a coisa mais simples do mundo. Então, agora, a cabeça da gente ninguém segura, né? A nossa cabeça dispara e a gente já começa a achar que está com isso, como você falou lá, está com a cirrose, está com não sei o que. Se você é uma pessoa saudável, né? É um pouco estranho isso. Talvez até também, Simone, uma coisa que eu sinto no meu coração que pode ser positivo para você, seja uma terapia, sabe?
para você entender o que está acontecendo com a Simone, para você lidar melhor com esse medo. Nada muito longo, viu? Nada aí, uma coisa aí de umas 2, 3 sessões só para você lidar melhor com a Simone, né? Porque a Simone está com muito medo, ela tá meio, e o medo imobiliza, deixa a gente, né? Ou você encontrar uma pessoa que você possa compartilhar isso também, né? Dividir isso com um terapeuta da sua confiança, que é importante você entender que medo é esse, né? Que essa coisa da doença, ela é um pavor, né? Porque a gente fica aterrorizado com isso. Mas será que é para tanto, né? Ah, mas se eu não pensar nisso, ninguém vai pensar. Então a gente fica dividido entre as coisas. Também, Simone, a gente pode trabalhar espiritualmente, tá? Fazer aqui, você manda para nós aqui para o contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br, nome, idade, cidade, só. E aí a gente põe no caderno de oração e vamos procurar trabalhar espiritualmente para ajudar os médicos a identificar. Porque o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, nunca. Mas o tratamento espiritual ajuda, como um coadjuvante positivo, a favorecer o tratamento médico realmente eficaz. Tá bom? A pessoa pede para não ser identificada. Ok. É de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ok. Olha só, Irineu, desde 2006 que frequento um centro kardecista. O interessante é que passei mais de 20 dias com uma voz na minha cabeça, tipo, me chamando para procurar um centro de Umbanda. Resisti por pouco tempo, até que procurei na internet um próximo à minha cidade onde eu moro e fui. Ainda desistindo antes de sair de casa, comecei a ficar tonta. Pedi a meu filho para me levar. Chegando lá com leve tontura, expliquei que tinha uma voz me chamando até lá. Lá me disseram que tinha feito um trabalho no cemitério com Exu Caveira, e esse mesmo estava me pedindo uma farofa para desmanchar o feitiço. Desde que me protegia era o Baluaé, Iemanjá, que também me pediram oferenda com frutas, para ser feito depois de tal farofa. Me passou uns banhos e descarrego e uma limpeza. Paguei R$100 pela farofa na última quinta-feira. Diz que depois de 30 dias os meus caminhos se abririam novamente. O feitiço foi para que eu perdesse o emprego e perdi. Desde 2014 eu não consigo mais emprego. Na sua opinião, Irineu, o que você acha desse chamado? Olha, eu acho que você tem mediunidade, sabe? Que você tem sensibilidade. Vamos colocar isso de uma maneira certa, ou de uma maneira mais clara. Você ter mediunidade não significa necessariamente que você tenha que desenvolver, que você tenha que seguir isso ou aquilo, mas que você está num momento mais sensível. E é legal que você conheça a tua sensibilidade. Tudo bem, você foi, né, direcionada para um centro de Umbanda, fez lá o que as pessoas te aconselharam a fazer. O mais importante mesmo é você perceber as respostas disso, né? Se isso tem a ver, se você melhorou, se tem a ver com o seu jeitão, se você concorda com tudo aquilo. Caso você tenha melhorado e você tenha, digamos, se identificado com isso, vá em frente. Mas se você não melhorou, se a coisa está esquisita, se você também financeiramente está vendo que o negócio não vai nem para um lado nem para o outro, então dá uma repensada, né? Que a gente não pode fazer as coisas assim sem bom senso, né? Sem uma direção. Eu não conheço na sua cidade, Mossoró, eu não conheço ninguém assim que eu pudesse recomendar a você como pessoa séria, né, que pudesse, enfim, te ajudar ou te esclarecer. Mas que você tem sensibilidade, você tem, né? Vamos ver como é que as coisas vão caminhar para você, né? Vamos ver o que é que você está, de fato, precisando. Eu acho que você é sensível, que você tem, pelo menos é o que eu estou sentindo aqui, que você tem uma boa percepção
e por alguma razão você está sendo chamada à parte espiritual. Isso quer dizer, você ser chamada à parte espiritual não quer dizer necessariamente que seja Umbanda, nem quer dizer necessariamente que seja um centro chamado aí de mesa branca, essas coisas todas. Mas que você está sendo acordada para a parte espiritual, isso não resta a menor dúvida. Então, veja como você se sente com esse tratamento que você está fazendo. Se está indo bem, segue em frente. Se você sentiu que não houve grande melhora, se você sentiu que a tontura volta, talvez você precisasse de alguma coisa a mais. Vamos observar um pouquinho, não é? O efeito desse tratamento e vamos observar como é que você se identifica com isso. Provavelmente, se a voz te indicou para ir até lá, ela vai te indicar alguma coisa. Caso a voz não te indique mais nada, manda uma mensagem aqui para nós, para a gente estudar junto o que está acontecendo, né? Quais são os verdadeiros princípios, mas que você está sendo chamada para a parte espiritual, me parece ser uma coisa bem clara, bem transparente. Mas não é ruim não, não é coisa ruim não, né? Vamos observar melhor? Aí você manda, na nossa próxima transmissão aqui, você manda para a gente alguma coisa, para que eu possa falar algo assim com mais segurança para você, tá bom? Um grande abraço. Bom, Irineu, vou relatar o que aconteceu. O nome da pessoa é Marina. Irineu, Marina, sou de Jundiaí. Ela vem conversando muito tempo com a parte espiritual nossa, né? Sim, Maria é o nome Marina. dela. Marina. Olá, Marina. Boa tarde para você. Tudo começou com vários e-mails que ela mandou em pedido de socorro a uma pessoa, né? Suicídio, por favor, precisamos de ajuda, coisas estranhas estão acontecendo. Estou mandando esse e-mail em nome de todos que dividem o mesmo ambiente em que eu trabalho. O que aconteceu? Ela trabalha num posto de combustível. O que aconteceu? Há mais ou menos há um ano, o nosso chefe estava se comportando de um modo muito diferente do que ele era. E de uns anos atrás, fazendo coisas, digamos que não era muito normal. Seu temperamento não era muito comum. Uma hora ele estava bem, e o outro ele estava totalmente tomado por algo inexplicável. Fazendo coisas como jogando uma geladeira escada abaixo, uma máquina de cortar frios no meio da rua, estourando o vidro de carro que estava estacionado, pelo simples fato de não querer que estacionasse naquele local. Não estava dormindo mais, ficava 24 horas por dia ligado. Não tomava banho por dias, vestia sempre a mesma roupa, colecionava armas e carros. Ultimamente fazendo compras absurdas sem necessidade alguma, ele parecia transtornado. Até que no dia 11 de julho, ele chegou na madrugada por volta das 3, se trancou no escritório e quando foi por volta das 6 da manhã, ele saiu. Foi para o outro estabelecimento dele, conversou com uma das funcionárias, dizendo que não estava muito bem e que estava muito triste. Fez o que tinha que fazer por lá e voltou para onde trabalhávamos. Assim que ele chegou aqui, deixou uma garrafa de uísque vazia e pegou outra cheia e novamente se trancou na sala dele. Só que dessa vez ele disse que iria se matar. Isso aconteceu por volta das 12 horas. Não deixou ninguém subir, não queria falar com ninguém. Nosso gerente tentou, chamou até o pai dele, mas não conseguiu nada. Foi quando ele decidiu chamar um policial que era amigo do meu chefe. Quando o policial chegou, ele não deixou entrar também. Conversou com ele só por telefone. Ficaram mais de uma hora conversando, até que ele deixou o gerente entrar na sala dele. Eles conversaram, mas ele estava decidido no que iria fazer. Ele disparou 3 tiros contra o gerente, mas não conseguiu acertar nenhum. Assim que nosso chefe se distraiu, o gerente saiu da sala e novamente ele trancou a porta e ficou por mais um tempo no telefone com o policial. Questionando o policial, se ele atirasse, os policiais também podiam atirar de volta. Quando foi às 4 da tarde, mais ou menos, ele deu o 4º tiro. E mais um que foi no que ele se matou, dando um tiro na cabeça. Coisas estranhas já aconteciam aqui, mas depois que tudo isso aconteceu, as coisas estranhas estão acontecendo frequentemente, como portas se abrindo, sendo que não tem como abrir sem um controle ser acionado, barulhos dentro do cofre, sendo que quando vamos verificar está tudo em devido lugar, talheres batendo na cozinha, entre outras coisas. Pedimos esclarecimento, pedimos a sua ajuda para termos um pouco de paz, pois estamos muito assustados com tudo isso. Nossa, até pensei que ele ia se matar antes.
até que ele demorou para se matar, né? Porque esses casos assim de psicose mesmo, né? São influências espirituais muito densas, muito estranhas. Ele estava completamente dominado, né? Pelas forças espirituais negativas que por alguma razão tinham assim uma relação com ele, né? Porque de alguma maneira ele foi sendo influenciado, foi ficando esquisito, a perturbação espiritual foi tomando conta dele, né? Até achei pelo seu relato que ele demorou para se matar, achei que ele fosse se matar antes, porque esse tipo de interferência espiritual normalmente é muito poderosa, é muito forte, não é mesmo? E até que com a ajuda de vocês ele ainda conseguiu ter alguns lampejos de, vamos dizer assim, de uma relativa lucidez, né? Mas ele estava completamente envolvido, nós chamamos isso de possuído, né? Pela parte espiritual. Ele não está bem no mundo espiritual, não está num bom momento, porque as entidades que, vamos dizer que forçaram, tinham um compromisso com ele de passado. A história é meio comprida, eu não vou contar a história toda aqui porque ela é muito comprida. E eles tinham um problema de passado e ele está lá num lugar no mundo espiritual, não está muito bem ainda. E em função disso, tudo que está ligado à energia dele está estranho, né? Essas coisas que vocês falaram aí de porta que abre, barulho que esquisito, a parte espiritual ainda está confusa, né? Como todo o ambiente ficou espiritualmente confuso. O que a gente pode fazer é espiritualmente começar a pedir ajuda espiritual para que essas questões comecem a harmonizar um pouco, a amainar um pouco, já que são vibrações muito, muito fortes mesmo, né? Muito bravas, criando dificuldades de toda a natureza. Por isso, eu vou pedir a você que você mande para cá nome, idade e cidade, seu, e o dele também. O que nós vamos fazer aqui? A gente pega os nomes, coloca no nosso caderno de oração, só isso, é nome, idade e cidade, mais nada, não queremos endereço, queremos nada. E aí a gente vai pedir espiritualmente em favor de vocês, né, em favor dele, para ver se existe uma forma, né, de ele ficar se sentindo um pouco melhor, porque já a questão básica ligada a suicídio já é complicada espiritualmente. Com toda essa perturbação que havia, então, aí a coisa foi ficando mais difícil. Mas vamos pedir ajuda espiritual. Então você vai mandar o seu nome, nome, idade, cidade, manda o nome dele, nome, idade, cidade, né? Coloca entre aspas suicídio no nome dele. Nós vamos colocar isso no nosso caderno de oração e vamos pedir ajuda espiritual, porque eles têm condição de compreender melhor toda essa trama, toda essa história, toda essa confusão, tá? A gente só pede espiritualmente em favor de tudo. Mas fique tranquilo, as coisas vão devagar, com a ajuda deles, eles vão acalmar, para vocês poderem trabalhar um pouco mais em paz aí, ter uma vida um pouco mais tranquila e segura, tá bom? Olá, Satiko, uma boa tarde para você. Satiko, é o que nós estávamos falando agora no caso anterior para nossa querida amiga Maria, né? O suicídio é uma experiência muito dolorosa, muito difícil, porque você ter coragem, né, de atentar contra si mesmo é só estando mesmo no grau máximo do desespero e da coragem, né, da inconsequência, porque são experiências muito duras, muito difíceis. Como a nosso poder de ação é sempre um poder assim
que tem um sentido de tentar ajudar a pessoa, a gente vai ajudando a pessoa com as orações, que é o que a gente pode oferecer para ela. Que mais a gente pode oferecer, né, além das orações? Nada. Então vamos oferecer para ela orações de amparo, de paz, para que ela possa ter lá uma condição espiritual um pouco menos difícil, um pouco menos agressiva, né? E ela possa aos poucos ter condições de ir se recuperando. É o que nós podemos fazer, porque as coisas já estão consumadas, né? Então vamos pedir em favor dela, vamos pedir em favor de quem realmente está precisando. E mais adiante você manda para nós como é que as coisas estão, não é? Para a gente continuar com as nossas orações e pedir em favor de você, em favor de todo mundo que está ligado também a ela, tá bom? Um grande abraço aí, muita paz no seu coração. O nome da pessoa é Bárbara, de Porto Alegre. Olá, Bárbara, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Porto Alegre. Bem, estou tentando engravidar há 5 anos. Já fiz diversos exames, estou ovulando. Foi encontrado um problema nas trompas, mas os médicos me dizem que se eu fizer inseminação artificial, conseguirei engravidar. Tentei pelo SUS a inseminação, mas demora muito, tenho 40 anos e meu relógio biológico não espera. Meu grande sonho é me tornar mãe. Meu marido não tem nenhum problema. Por último, fiz uma videolaparoscopia e foi encontrado o foco de endometriose, o qual foi tratado, e problema nas trompas entupidas. Se puderem me ajudar, serei grata eternamente a vocês. O foco da endometriose você resolve justamente com a gravidez, né? Quando a pessoa tem uma endometriose e ela se engravida, a coisa funciona. Mas também eu sinto, sabe, Bárbara, que tem uma coisa espiritual aí atrapalhando você, né? Se você não tem assim tanta dificuldade, só tem uma dificuldade na trompa. E essa coisa da inseminação, eu sei que tem toda uma burocracia médica, né? Que isso é complicado. E o teu esposo também não tem nenhum problema, né? Com a parte de esperma e tudo mais. Eu acho que a gente podia fazer, Bárbara, um tratamento espiritual a você e ao teu esposo. Eu acho que seria bastante oportuno a gente fazer isso. O que é que a gente faz aqui? Você pega o seu nome, idade, cidade, o nome do seu esposo, idade e cidade, só. Aí você manda para nós aqui, por Irineu Gaspareto, arroba... Oi? Exatamente. Nossa, me fugiu aqui o e-mail. contato@irineugaspareto.com.br contato@irineugaspareto.com.br. Você vai mandar o seu nome, idade e cidade. Manda o nome do teu esposo, idade e cidade. Eu sinto que espiritualmente tem alguma coisa ali atrapalhando essa situação de vocês. Então a gente põe o nome na oração e assim que os nomes vierem, a minha equipe vai dizer a vocês como é que faz. Nós vamos precisar de 15 minutos semanais, vocês se deitam, deixam um pouquinho d'água do lado da cama e os amigos espirituais vão ajudá-los a dar aquela força. Não vai aparecer ninguém, não vai ser nada complicado, não precisa ter medo de nada, eles vão só cuidar da parte energética. E depois você vai mandando notícia para nós, tá bom, Bárbara? Mas vamos na fé aí que a gente vai conseguir, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço a você. Edmilson, de Santa Bárbara do Oeste. Olá, Edmilson, boa tarde para você e para todo mundo aí de Santa Bárbara do Oeste. Parabéns pelo programa. Eu sou espírita, sigo a doutrina. E hoje me sinto mais forte para enfrentar os obstáculos da vida. Há 15 dias atrás, minha tia desencarnou, Irineu, deixando dentro de casa um filho solteiro com 37 anos, homossexual não assumido. No dia do velório da minha tia, ele disse que logo seria o dele. E, no entanto, neste domingo ele se enforcou. Eu não consigo sentir pena. Será que sou muito frio? Não, Edmilson, não é que você percebeu que as pessoas, né, elas têm as suas dificuldades naturais
E você percebeu que são escolhas, né? O medo de prosseguir sozinho, o medo de fazer o que ele achava que tinha que fazer, ou até mesmo o medo de assumir, né? O que tudo, nossa, com o avanço de hoje, tudo isso é uma grande bobagem, né? Quanto mais cedo você assumir a sua postura pessoal, mais você vai ser respeitado, mais você vai ser, enfim, tratado naturalmente no meio da sociedade. Mas eu acho que você não tem nada de frio, não. Você percebeu que são escolhas. Ele escolheu o caminho dele, né? Não conseguiu suportar a barra. Lógico que é uma situação lamentável, né? Lógico que é uma situação assim complicada, né? Complexa. Mas são escolhas, né, Edmilson? A gente tem escolhas. E muitas vezes a pessoa tenta se matar, mas não consegue. São escolhas. Então, o que a gente pode fazer para ele é mandar uma energia boa, de apoio, de paz, né? Lá no mundo espiritual onde ele se encontra agora, para que ele desperte para certas realidades. Você não está sendo frio, não. Você está só observando a coisa como a coisa é, né? Cada um é único, cada um tem o seu jeito pessoal de ser. E ele optou por esse caminho, a gente tem que respeitar a vontade dele, né? Livre-arbítrio é para isso. Também não estamos aqui para julgar ninguém, porque ele fez, deixou de fazer. Não temos nem direito, nem competência para fazer esse tipo de julgamento, nem julgamento nenhum, né? Ele escolheu esse caminho. O que a gente pode fazer é pedir por ele, mandar luz para ele. E você está sendo simplesmente realista, né? E menos emocional. O que eu acho que, numa certa medida, é até muito bom, porque também não adianta nada a gente ficar emocionalmente abalado, sendo que não muda nada na situação, né? Então, Edmilson, bola para frente, vamos tocando o bonde para frente, né? Sabemos que nada acontece sem a permissão, né, do Pai. Então, vamos para frente, vamos cuidando das nossas coisas, que essa é a nossa finalidade reencarnatória. Estamos acabando? Então vamos lá, vai. Marco de São Paulo. Marcos. Marco. Margot. Marco. Marco. Olá, Marco. Uma boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital. Por que encarnamos com doenças? Porque nós somos doentes, né, Marcos? E uma doença não pega só aqui, né? A gente já traz de outras experiências, Marco. Coisas mal resolvidas, situações inacabadas, dificuldades emocionais, né? Problemas que a gente tem de aceitar a nossa vida, aceitar a vida de algumas pessoas, ou até mesmo as condições de vida que a gente tenha eventualmente experimentado lá atrás. Então a gente já traz isso no nosso corpo espiritual como potencial. Chega aqui, as dificuldades não são pequenas e tal, e a doença acaba se desenvolvendo, né? São heranças nossas mesmo, né? Em vez da gente tentar melhorar, tentar compreender, se esforçar para ver se a gente dá uma positivada na nossa cabeça, nas nossas coisas, porque a doença não é fácil, né, Marco? Passar por doença, eu sei porque eu trato muita gente doente aqui, não é fácil, não é uma experiência fácil para ninguém. Nem para quem passa pela coisa e nem para quem cuida de quem passa pela coisa. Então, a gente já traz, são heranças nossas, de nós mesmos. E a gente precisa aprender a melhorar e a se entender melhor, né? E compreender o sentido da vida de uma maneira mais ampla e inteligente. Frederico, de Campina Grande. Olá, Frederico, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Campina Grande. Tenho sonhos grandes, viver acima da média financeira. Mas mesmo bem empregado, sempre estou com contas para pagar e dependendo de ajuda familiar. Me sinto sufocado, entre sonhos, empréstimos e dívidas. Se a fé pode tudo e o bom pensamento mudar a situação, o que devo fazer? Trabalho muito, mas não saio dessa situação. Aí o problema é organizacional, né, Frederico? Você não tá colocando as coisas na ordem que a prosperidade pede. Prosperidade pede ordem, pede entendimento
do que é limite e do que é potencial, né? Eu não posso ganhar 100 e gastar 150, porque não vai dar certo a conta não bate, a conta não fecha. Isso não quer dizer que você não tenha potencial para ganhar 500, tem. Mas enquanto você não se organizar, enquanto você não olhar para os números realmente, fala, bom, temporariamente eu vou fazer uma coisa assim, vou ter uma vida mais simples durante um período, mas eu vou acertar todas as minhas contas, e a partir do momento que eu acertar as minhas contas, isso chama-se planejamento, Federico. Você tem que se planejar, né? Porque uma pessoa próspera não é uma pessoa que só ganha, não. Ela planeja, ela se organiza, ela cria uma condição de ordem mental. Ah, eu quero ter o carro X, mas agora não dá para ter carro X, então vou ter carro Y. Não quer dizer que eu não goste do X, gosto muito, mas agora não dá. Então, eu vou fazendo um planejamento e vou trabalhar para chegar no carro X. Vou fazer isso, mas sem planejamento. Então você vê que você está colocando os pés pelas mãos, na vontade de fazer. Eu acredito até que você tem um enorme potencial mesmo para a prosperidade. O que está faltando para você é organização mental, organização financeira, né? Então eu acho que você deve passar um período reestruturando a sua parte financeira. Vamos zerar essas contas aí, na medida do possível. Eu sei que precisa ter paciência, precisa ter um pouco assim de serenidade, que a gente quer tudo, quer e quer para ontem. Eu entendo isso, lógico que eu entendo. Mas vamos fazer um planejamento para que você possa, na medida que você saindo dessa ansiedade de toda hora estar devendo, correndo atrás de parente, vamos dar uma zerada nisso, e aí você vai começar abrindo espaço para uma prosperidade inteligente, sólida, positiva, e que você vai conseguir alcançar. Mas sem você se programar, sem você se organizar, você vai sempre caindo no mesmo padrão, um padrão, né, que o padrão está descompensado. Então nós temos que rever o padrão, dar uma arrumada nele. Com a fé você chega onde você quer, mas tem que primeiro organizar a casa. Tá bom? Então tá bom, nós vamos... mais 3, então vamos lá. A pessoa pede para não ser identificada. Ok. É de Uberlândia. Olá, um abração para todo mundo aí de Uberlândia. Sobre relacionamento familiar, me sinto fora do aquário. Por anos me senti não pertencente a essa família, apesar de sempre viver em função dela, principalmente da minha filha. Por ela mesma, sem ter conhecimento espírita, em 2007, iniciei o estudo da doutrina, por insistência de minha filha. Estudei 3 anos, me afastei e em 2014 voltei. Sempre achava que minha família não era deste mundo. Agora, com o estudo, estou mais conformada. Mesmo assim, tenho dúvidas. Olha, esse negócio de família é uma coisa tão interessante, né? Porque você olha para a tua família, tem umas pessoas que parece que não tem nada a ver com você, né? Aquelas pessoas que falam, da onde apareceu esse ou essa, né? E vira e mexe também, pode acontecer o contrário, né? A pessoa olhar para você e falar, pô, mas da onde apareceu essa pessoa? De onde veio esse cara, esse tal de Irineu? Veio da onde, né? Pode achar você uma pessoa estranha, esquisita. Porém, por alguma razão, né, que nem sempre a gente pode identificar num primeiro momento, a gente vai ter que conviver um tempo juntos. Vamos ter que conviver na mesma casa, né? Isso que nós chamamos de família é um treinamento social. E aparecem as pessoas mais esquisitas do mundo mesmo. A família é esquisita. É difícil uma família que não seja esquisita. Claro que existem as famílias que têm mais afinidade, têm mais entendimento das coisas, mas habitualmente são pessoas que estão ali para uma experiência momentânea, né? Como se você estivesse num trem, né? E sobe gente, desce gente, entra gente, sai gente. Família é um pouco isso. Tem gente que é agregada, tem gente que sai. Então, você ter se sentido fora não é uma coisa muito estranha, não. É natural. Agora, o importante é você aproveitar o tempo que vocês vão ter que ficar junto. Bom, vamos lá, né? Vamos tentar fazer a nossa convivência ficar melhor.
Vamos ver se pelo menos a gente se entende bem, né? Se entende relativamente bem, porque o convívio é temporário, né? Meia dúzia de anos aí, daqui a pouco cada um segue a sua estrada. Então, acho que você está no teu caminho natural. As pessoas da família às vezes são estranhas, são esquisitas, como você pode ser esquisita para elas. Mas seja como for, a vida me reuniu aqui do lado dela, deve ter um propósito. Então eu vou aproveitar esse tempo para poder viver da maneira mais pacífica ou mais positiva possível, mesmo dentro da estranheza dessas pessoas, e vou ver se eu tiro proveito da experiência, porque ela é temporária mesmo. Daqui a pouco cada um está na sua estrada. Mas segue em frente, querido, está tudo bem, né? É só uma experiência rápida e individual. Silvanete, Brasília. Olá, Silvanete. Uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Brasília. Finanças. Irineu, eu gostaria de um programa explicando como lidamos com o medo na hora de investir o pouco dinheiro ou a pouca verba que tem para abrir o negócio próprio. Como não se deixar minar pelo pessimismo? Silvanete, bom, isso mereceria de fato um programa, a gente podia falar um pouco mais sobre isso, mas a questão maior está centralizada no medo, né? Qual é o medo? Medo de dar errado, medo de perder o pouco dinheiro que tem, medo de não dar certo, medo do fracasso. O medo, ele se desdobra em outros tantos, muitos medos. E há uma característica no medo também, que o medo nos imobiliza. Você fica imobilizado, dependendo do teor do medo, do tamanho do medo, você fica absolutamente imobilizada. Não é fácil, não. Mas vamos ver, Silvanete, vamos ver se a gente consegue encontrar. O problema não é dinheiro, nem o problema não é abrir o teu negócio próprio, o problema é o medo. E esse medo deve estar presente também, suponho eu, em outras partes, né, em outras áreas aí da sua vida. Mas boa lembrança, vamos ver se a gente consegue articular aqui, num dos nossos encontros aqui, falar um pouquinho sobre a questão do medo nesse aspecto do investimento, né, da aplicabilidade do dinheiro. Vamos ver se a gente volta nesse assunto, tá bom, Silvanete? Um grande abraço para você, mas não tenha medo não, você vai conseguir ser vitoriosa. Finalizando, Carmen, de Recife. Olá, Carmen, boa tarde para você e para todo mundo aí de Recife. Sonhos não realizados. Gostaria que você falasse algo. Tenho muitos sonhos, mas com a minha empresa no sufoco está muito difícil realizá-los. Por favor, fale mais sobre esse assunto. Olha, Carmen, nossos sonhos são os nossos ideais, né? São as coisas que a gente quer alcançar, porque a gente pensa assim, bom, se eu alcançar este sonho, aí sim eu vou ser feliz, ou aí sim eu serei uma pessoa realizada, né? Digamos assim. Com o momento empresarial que a gente está passando no Brasil, que é complicadíssimo, olha, eu conheço muitos empresários, eu também sou empresário, a gente conversa com muita gente, e é assim, Carmen, todos nós estamos mais ou menos na mesma fileira, vai dizer assim. O empresário ele está passando por momentos difíceis, não está conseguindo segurar as pontas, né? O capital de giro se escoou, né? Foi embora, os tributos são muito grandes, mas os sonhos se mantêm, né? Engraçado que os nossos sonhos a gente se mantém. Por quê? Porque a gente quer alcançar. Ninguém cria uma empresa para dar errado, né? Ninguém entra num jogo de futebol para perder o jogo, para entregar o jogo. A gente vai lutar até o fim. Mas, momentaneamente, os sonhos estão assim um pouco em stand-by, né? Estão um pouco em suspenso. Não quer dizer que eles morreram, não quer dizer que eles não têm função. Não. O sonho é um lugar que eu quero chegar. Eu quero chegar naquele lugar, naquele sonho, e ter a experiência de me sentir feliz, de me sentir realizado com aquele sonho. Ok. Mas, momentaneamente, eu vou ter que deixar eles ali um pouco parado, porque a situação está difícil,
os negócios não caminham como poderiam caminhar. E olha, Carmen, é você e o Brasil inteiro, né? E talvez uma boa parte do mundo, porque as crises, eu converso com muita gente fora do Brasil também, as crises são mundiais. E os medos são para isso. Claro, existem países que a situação está muito mais bem organizada, né? Existem países que as coisas são mais funcionais, né, do que o nosso. O nosso é burocrático, você sabe muito bem disso. Mas vamos deixar os sonhos ali, vamos cuidar um pouco da nossa realidade aqui. E na medida em que a gente vai vencendo cada etapa, esse ano está sendo... O ano passado foi horrível, esse ano também muito difícil, né, para quem tem uma empresa ou quem tem um negócio, não está sendo muito fácil administrar, mas eu tenho no meu coração a esperança de que no próximo ano as coisas comecem a sair do zero, comecem a sair assim de uma condição de estagnação, como foi esse ano, né, para uma condição melhor. E deixa o sonho lá guardado. Vamos trabalhando, vamos no dia a dia. Nesse dia a dia, naturalmente, né, Carmen, a gente vai usufruindo de uma vida mais simples, ou mais regulada, né, ou menos expansiva assim, nas coisas, mas deixa o sonho lá guardado, né? Nós vamos chegar nele. Mas agora nós temos uma situação imediata que pede para a gente, né, uma postura mais reservada, né, uma postura mais calma em relação ao futuro, em relação a um passo mal dado, né? E daqui a pouco a gente volta para o sonho. Deixa o sonho lá. Eu tenho certeza que nós vamos passar esse período aí e as coisas vão começar a engrenar um pouco mais adiante. Deixa o seu sonho lá que daqui a pouco ele vem à tona aí, você vai conseguir realizá-lo se Deus quiser, tá bom? Bem, nós vamos fazer a nossa costumeira meditação que a gente faz aqui no final. Vamos organizar aqui o computador para poder fazer a gravação. Deixa um pouquinho d'água aí do lado do seu computador. Deixa um pouquinho d'água, a gente vai fazer a meditação, coisa de uns 5, 10 minutinhos, só para a gente cuidar um pouco melhor da nossa energia, da nossa paz, do nosso equilíbrio. E eu já vou desejando para vocês aqui um ótimo final de semana. Muito obrigado pela presença, estamos juntos. Vamos continuando a ter essas nossas conversas que são sempre, para mim, pelo menos, muito valiosas, porque eu aprendo muito também. Falando, a gente também pensa, repensa e aprende, tá bom? Então, nós vamos fazer uma meditação hoje exatamente para a gente acalmar um pouco a nossa ansiedade. Meditação para acalmar as nossas ansiedades, tá bom? Prepara, deixa um pouquinho d'água aí, eu volto na sequência para a gente fazer a meditação de hoje, tá bom? Um grande abraço, até já.